Oi, pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar um beijinho em vocês, dizer que eu adoro as nossas interações. Quando vocês mandam comentários no YouTube ou no direct do meu Instagram, @MarianaKupfer, eu sempre olho, a gente tenta acatar as sugestões de vocês. Então, venho aqui pedir ajuda. Se vocês têm alguma ideia de história ou gostariam de ver outro formato de programa no que vem, deixem sua sugestão. A gente está sempre aberta a novas ideias, estamos sempre abertas a novas ideias. Se você tem uma história de superação, luta, resiliência, escreve para o amarmaternidade@gmail.com com o número do seu telefone. Por hora a gente só grava em São Paulo, então se você pode vir para cá, escreve isso no e-mail também. Se você trabalha numa empresa, numa agência que tem um propósito que ressoe com o propósito do Amar, escreve aqui para a Malu, o WhatsApp dela está aqui, ela é a diretora do programa, a gente precisa de patrocínio para continuar, a gente dá voz a tantas famílias, é muito importante a ajuda de vocês. Estamos em todas as redes sociais, é muito fácil se inscrever no canal, é só fazer um login e estar inscrito. Emocionem-se agora com a história da Jordânia, gente. A Jordânia perdeu uma irmã e da noite para o dia a Jordânia virou mãe dos 5 sobrinhos. Tenho certeza que vocês vão amar. Beijão. Existe uma Jordânia antes e depois da partida da minha irmã. Levantar todos os dias, vestir a roupa da responsabilidade e fazer pelos meus sobrinhos o que minha irmã faria é a minha missão. Eu vejo minha irmã todos os dias na meiguice da Manu, na inteligência do João Pedro, na criatividade do Anthony, na proatividade da Maria Eduarda e na paciência do Arthur. Eu nunca vou esquecer da minha irmã e nunca irei deixar de amá-la. No Amar de hoje, estamos com a Jordânia, que após perder a sua irmã vítima de um AVC isquêmico e hemorrágico, se transformou em mãe da noite para o dia e agora cuida de 5 sobrinhos com a ajuda da sua família. O Arthur, de 15 anos, a Maria Eduarda, de 13, o Anthony, de 12, João Pedro, de 4 e a Emanuele, de 1 ano e 7 meses. A Jordânia vai contar todos os desafios que enfrentou após a partida da sua irmã e como seus sobrinhos e família estão. Jordânia, tudo bom? Prazer. Que história, hein? Que história. Obrigada, você que achou a gente, né? Sim. Fiquei muito feliz. Obrigada por vir até o programa, contar a história de vocês. Eu fiquei super emocionada porque eu sou muito próxima da minha irmã. Muito. Minha melhor amiga. E você e tua irmã eram muito próximas, Sim. né? Também melhores amigas. Como é que era essa relação de vocês? Eu sempre tive muita proximidade com ela, por ser mulher, né? Nós temos mais 2 irmãos. E com as crianças dela também sempre foi diferente o nosso contato. Eles sempre falavam que eu era a segunda mãe deles. E a minha irmã, em eventos assim de família que a gente se reunia, ela falava, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai criar vocês é a Doda. Ela que eles me chamam de isso? Doda, sim. Mas a gente nunca pensou, né, que pudesse acontecer. E foi isso que aconteceu, infelizmente. O nome dela era Sara. Isso. Então você e a Sara estavam um dia na igreja e de repente ela começou a passar muito mal. O que aconteceu? Você consegue relatar aquele dia como foi? Sim, na verdade, nesse dia eu não pude estar. Era uma confraternização. Ela era coordenadora do departamento infantil da nossa igreja e eu não pude estar nesse dia. E ela estava com a equipe dela, né? E depois que ela fez um discurso, isso é relato das meninas que estavam com ela, que também são as minhas amigas da igreja. Depois que ela fez o discurso, ela sentou e o olhar dela paralisou. E aí, na hora, as meninas olharam assim, Sara, você tá bem? E ela não respondeu mais. Aí o rosto dela começou a entortar de um lado. E aí foi a hora que ela colocou a mão na cabeça, que a gente acredita que tenha sido a hora do AVC hemorrágico, né? E ela fechou o olho e não abriu mais. Aí eles ajudaram a levá-la pro carro. Ela ainda saiu andando, mas depois... saiu andando? Saiu andando de olho fechado, ela não abria mais o olho. E aí depois que ela entrou no carro, ela não conseguiu mais sair. Tanto que quando eu cheguei no hospital, ela estava na cadeira de roda já. Vamos falar um pouquinho da Sara. Ela sempre teve pressão alta, né? E nas 5 gestações, isso foi um alerta, vamos dizer assim, né? Então, quando ela chegou no hospital aquele dia, a pressão dela estava 22? Tava 22. Como é que foi a partir daí? Quando nós chegamos no hospital, foi dada a entrada com uma certa urgência, né? Com a pulseira vermelha, que eles falam que é mais urgente. A primeiro momento, a médica acreditou que fosse de cunho emocional.
porque ela estava respirando, os batimentos estavam normais, só que nós contamos, eu já cheguei e falei para a médica, eu acredito que seja um AVC, porque aconteceu isso, isso, isso. Ela falou, não, mas não dá para diagnosticar assim, eu preciso primeiro reduzir a pressão dela, tá muito alta. E aí mandaram ela para tomar medicação. A médica passou uma medicação sublingual para ajudar a reduzir a pressão, e aí quando colocou a medicação na língua dela, depois de uns 3, 4 minutos, ela começou a vomitar. E aí, nessa hora, eu e a minha cunhada, que estávamos também, que também era do departamento, a gente se desesperou. E aí, as pessoas que estavam ao redor falaram, tira sua irmã daqui, porque ela tá tendo um AVC. É muito grave. E aqui eles não vão atendê-la, porque nós estávamos no UPA, que não é um hospital preparado para receber, né? Seria somente, assim, de primeiros emergência. atendimentos, Isso, né? primeiros socorros. E lá tinha um setor de emergência, só que a médica falou que eles não estavam preparados. Ela falou, eu não tenho um equipamento preparado para colocar direto na veia dela. Então eu preciso colocar esse remédio na língua. E aí ali naquele momento eu desesperei, eu saí correndo, eu falei, médica, doutora, por favor, a minha irmã não tá bem, ela não tá bem. Ela tá tendo AVC, é certeza disso. Daí uma outra médica se compadeceu da situação e mandou, ela falou, se acalma, eu vou mandar ela. Daí não conseguiram uma vaga na emergência. E aí por lá ela ficou por 2 horas. Mas aí vocês transferiram de ambulância? Não, aí foi no mesmo UPA. Lá tinha uma sala de emergência improvisada. E aí eles colocaram ela numa cama. Depois de 2 horas, o médico me chamou, porque daí eles conseguiram acalmá-la, porque ela ainda estava se debatendo, assim. Conseguiram acalmá-la, e aí ele me chamou e falou que a suspeita realmente era de um AVC isquêmico, mas que precisariam da tomografia, que eles já tinham feito a tomografia e precisaria aguardar o resultado. E aí no dia seguinte, quando meu cunhado foi, ela já não estava mais no UPA, já tinha sido transferida para Santa Casa, e lá na Santa Casa já foi dado o diagnóstico que além do isquêmico ela tinha tido um hemorrágico muito forte. Vocês então transferiram? O próprio hospital, né, fez a transferência do UPA para a Santa Casa, porque na Santa Casa daí eles tinham os aparelhos para entubá-la, porque a hora que chegou lá já entubaram ela, colocaram sedativo e para ela não ficar se debatendo, até para não aumentar o sangramento da cabeça, né? Foi isso que eles passaram para nós. Vamos voltar para as gestações da Sara. Então, ela teve 5 gestações. Sim. Você sabe ou lembra se correram todas bem? Ela teve pré-eclâmpsia? Ela já tinha essa pressão alta? Porque eu acredito que não tenha sido do nada um AVC, né? Pode ter sido uma coisa que vinha vindo. Sim, tinha um alerta, porque como ela desenvolveu a pressão alta na gravidez do Arthur, ela não tinha pressão alta. Tá. Ela desenvolveu quando ela foi grávida do Arthur, tanto que ele passou um tempo para nascer e aí teve que ficar um tempo a mais na UTI. Quase todos eles ficaram na UTI. Da Maria Eduarda, ela nasceu de 8 meses, por conta da pressão alta também. Mas ela tratava? Ela fazia uso de medicamento? Ela começou a tomar o medicamento depois da Emanuela, depois da última bebê. Porque a Manu nasceu, em todas as gestações ela teve complicação. E da Emanuela ela teve com 7 meses. Ficou mais de 20 dias na UTI. E desde então o médico falou, você precisa tomar remédio controlado da pressão. Porque ela reclamava muito de dor de cabeça. Muito. Mas como ela tinha uma rotina muito corrida, para ela era comum. Minha cabeça está doendo. O dia que não doía era anormal. E a gente sempre, você precisa olhar isso, você precisa cuidar disso. Só que a gente fala que provavelmente ela foi se anulando, né? Com o passar dos anos ela foi se anulando e anulando até a própria saúde. Não é nada, não, é só uma dor de cabeça. Então você acha que ela não se cuidou? Sim. Ela poderia ter... Sim. E ela era muito esquecida, minha irmã era muito esquecida, assim. Ela fala que cada gestação a memória dela ia perdendo. E foram 5, né? Sim. E a gente sempre falava, olha, você precisa tomar um medicamento. Logo depois que ela saiu do hospital com a Emanuela, a gente até deixou uma maquininha de medir pressão, porque ela tinha que controlar, né? O médico pediu para ela anotar. E por 1 ou 2 meses foi assim. Ela cuidou, estava tomando certinho, mas eu não sei te dizer em que momento ela parou de tomar o remédio, se ela estava tomando regularmente. Porque nós éramos próximos, mas não assim, né, a ponto de
você tomou seu remédio? Por conta disso, a médica que atendeu ela depois, né, de tudo que aconteceu, disse que se ela tivesse tomando a medicação, não que a pressão dela não subiria, mas o remédio ia controlar, não ia deixar chegar a ponto de estourar a veia, né? Então você contou que nessa UPA ela foi transferida para a Santa Casa, que conseguiram entubá-la. Sim. Isso durou quanto tempo até o diagnóstico, assim, até ela ficar realmente, olha, foi um AVC, vamos tratar assim, assado? Quanto tempo durou tudo isso? O diagnóstico veio de um dia para o outro. Ela passou mal no dia 21 de novembro do ano passado e no dia 22 já foi falado pro meu cunhado. Olha, ela teve um AVC hemorrágico e é grave. E eles não nos davam boas perspectivas. Tá. Só que nós somos cristãos, acreditamos muito em Deus. E aí nós começamos uma corrente de oração na igreja. E a gente acreditava no milagre, de que ela pudesse voltar, de que não fosse tão assim. Porque o médico nunca falava pra gente, olha, não tem jeito. Ele não podia falar, né? E no dia seguinte teve o diagnóstico. E daí então ela ficou 8 dias no hospital. Nesses 8 dias eles fizeram vários testes nela para que ela pudesse reagir, que até então eu não sabia, que é um protocolo que os médicos têm que fazer para atestar a morte cerebral. Eles têm que fazer vários testes e o último que eles fazem é um ultrassom, né, na nuca da pessoa para ver se ainda encontra alguma atividade neural. E aí no dela foi isso. Durante esses 8 dias, todos os dias nós íamos no hospital, no horário da visita, que era 14 horas da tarde, e o médico falava, olha, tá da mesma forma, não mudou nada. Era mais ou menos só um milagre, né? Ela estava sedada, todo momento sedada, e no penúltimo dia, no dia 28, o médico falou, nós vamos tirar o sedativo dela e ela precisa reagir até amanhã. Se ela não reagir, nós vamos chamar o médico responsável para fazer o ultrassom, enfim. E foi dessa forma. No dia 28 nós fomos, eles falaram que iam fazer, que tiraram o sedativo dela. E aí no dia 29, quando nós voltamos no horário da visita, aí já veio a assistente social para falar com a gente, ali a gente já sabia, né? E aí a médica falou, olha, nós fizemos todos os testes durante esse período e nós fizemos o ultrassom e não foi encontrado nenhuma atividade neural na Sara. Ela me mostrou o ultrassom, mostrou todos os exames, porque todos os dias eles faziam exame de sangue, faziam tomografia nela, o teste ocular no ouvido. E aí o último foi esse de tirar o sedativo, que ela precisava respirar sozinha, e ela não respirou. Ela estava respirando por aparelhos. E se ela sobrevivesse, vocês já sabiam que a recuperação podia ser lenta, difícil, com sequela, né? Até um estado vegetativo, né? Alguns dias depois ela teve a morte cerebral, ela não resistiu. Isso. Eu sinto muito, muito pela sua perda, como eu disse, eu sou muito ligada na minha irmã e eu imagino como isso deve ter sido duro para você, seus pais, seu cunhado, seus sobrinhos. Como é que foi esse momento, assim, sabe, Jordânia, para você receber a notícia e saber que você ainda ia ter que dar notícia para 5 crianças? Você que ficou meio responsável por tudo, foi sua mãe, como é que foi? Olha, é assim, eu falo que Deus é perfeito e Ele colocou em mim, assim, uma força descomunal, não sei explicar para você, mas em todos os momentos eu não consegui nem chorar no velório dela, para você ter ideia. Eu não sei explicar, é uma força que Deus colocou dentro de mim que eu precisava resolver. O meu cunhado não tinha estrutura emocional para resolver. Tá. Os meus pais, até porque tinha que sair alguém e alguém ficar com as crianças, porque as crianças estavam em casa. Sim. Receber a notícia no hospital para mim foi devastador, apesar que é como se eu já soubesse. E parece que o meu período de luto foi aqueles 8 dias que ela ficou no hospital, porque todos os dias eu ia e via ela, cantava para ela, pegava nela. E é como se Deus me confortasse ali naqueles 8 dias. E o atestado da morte dela foi... A gente nunca quer, né, receber a notícia. Tanto que eu briguei muitos dias com Deus. Por quê? Eu me questionei muitas vezes com Deus. Após isso, eu posso dizer para você que a parte mais difícil foi contar para as crianças no mesmo dia, né? Porque nós recebemos a notícia no dia 29, ao meio-dia, e eles estavam em casa. Eles sabiam que a mãe estava doente, estava no hospital, e que precisava de um milagre. Era isso que eles sabiam. A gente sempre deixou eles cientes. E aí, quando foi no mesmo dia, do dia 29, às 8 horas, umas 8 e pouco da noite, a gente se reuniu na sala,
E eu crente que o meu cunhado iria falar, ele olhou pra mim e falou assim, fala, Jordânia. E aí eu tive que falar. Pros sobrinhos. Estavam todos reunidos. E tinha a bebezinha, enfim. Os meus pais, a bebezinha, ela estava com 6 meses. Mas o João Pedro não tem entendimento ainda, que é o de 4 anos. Ele ainda acredita que a mãe dele vai voltar. Nossa. Ora por ela todos os dias. É a primeira pessoa que ele ora. Mas os maiores já tinham entendimento. E eu falei, meu Deus, como que eu vou contar isso para eles? E aí eu não pensei em outra coisa a não ser falar do céu que ela sempre pregou para eles. Que a minha irmã, ela sempre amou falar de Jesus. A vida dela era isso. E com as crianças não era diferente. Então eu falei para eles, sabe o céu que a mamãe de vocês sempre pregou? É para lá que ela foi. É para lá que lá que ela está. Ele existe, ele é real. E agora ela precisou descansar. E é lá que ela está. Então ela não volta mais. E aí a hora que eu falei, o Arthur, eu acredito que naquele momento eu me fiz mãe porque ele não correu para outra pessoa, ele correu para os meus braços e me abraçou muito forte, como um porto seguro. E ali eu entendi que aquela missão era minha. Eu vi o Anthony correndo para os braços do pai, a Duda para os braços do meu pai e a minha mãe desfalecendo, assim, desmaiando. E eu acolhi todos eles, né? Nós acolhemos todos eles, choramos por muito tempo ali. Foi o dia mais triste da minha vida. Mas eu tive que me fazer fortaleza, né? Sim. Não tinha escolha. Vocês têm outros irmãos ou é só você, Sara? Eu tenho 2 irmãos, mais 2 irmãos. Somos 2 meninas e 2 meninos. E eles ajudaram, tiveram... Eles estavam lá, você pergunta ali na hora que a gente foi. Se vocês são unidos, Sim, distribuíram um pouco as responsabilidades, A né? nossa família sempre foi muito unida e eu lembro que nos primeiros dias, cada um, olha, deixa eu dormir com o Anthony, traz o Anthony pra cá, vamos ficar, os irmãos da nossa igreja ajudaram a gente demais nessa questão também, porque tinha muita coisa para resolver depois do dia, né? A questão de documentação, meu cunhado tinha que correr atrás, eu comecei a correr atrás de creche para Emanuela também, porque na época eu trabalhava registrada e eu tive que fazer home office por uns dias por conta dela. E aí a gente tem que começar a procurar as coisas para eles agora. Sim. E tinha a questão da documentação, certidão de óbito, que tinha que fazer recente. E cada um ajudou um pouquinho. Os meus irmãos ajudaram muito, ajudam muito. Como é que ficou essa logística? Porque da noite pro dia você virou uma mãe. Sim. Como é que vocês organizam essa nova logística familiar? A primeira e maior mudança foi a mudança da casa, né? O que vocês fizeram? Na época, o meu cunhado morava na casa deles, né? Que ele morava com a minha irmã. E eu morava num apartamento com os meus pais. Próximo? Próximo. Só que no apartamento não cabia todos eles. E nós não cabíamos na casa deles. Sei. A gente até tentou realocar, mas não daria. Então, a gente tinha que achar uma casa em que coubesse todo mundo. Porque daí nós sentamos e decidimos. Nós vamos morar juntos. Por amor a eles. A minha mãe já tinha falado, quando a minha irmã estava no hospital, a minha mãe falou, se a Sara não voltar, nós vamos morar todos juntos. Eu vou fazer isso por ela. E nós concordamos, e assim foi. Nós procuramos as casas, e aí no dia 23 de dezembro, nós nos mudamos para uma casa próxima também, da deles, assim, até para não mudar a questão de escola, igreja, a aula de música que eles fazem. Porque a psicóloga que nos atendeu a primeiro momento no hospital falou pro meu cunhado, a vida deles não pode parar, precisa continuar. Então, se eles fazem aula de música, se faz aula de inglês, tem que continuar. Claro. Não pode parar. Não tirar da rotina, Exato. Né? Então, naquele primeiro momento, daí você mudou para casa deles? Nós mudamos para essa casa, né? Os primeiros dias, até que a gente mudasse para casa, o meu cunhado ficava com eles, com um tanto, e a gente ficava com outro no apartamento, porque não cabia.
E a gente se dividia até que houvesse a mudança. E aí, quando nós nos mudamos, a gente conseguiu uma casa para realocar, para colocar o meu cunhado no quarto dele, eu com as meninas num quarto, os meninos num outro quarto e os meus pais em outro. Então, ficou bem separado, cada um no seu canto. E aí, o desafio, né, de conviver com uma nova família, porque apesar deles serem da família, eles eram os meus sobrinhos, eles não eram os meus filhos, né? Então, até comportamentos que antes eu não presenciava. Eles são adolescentes, 3 adolescentes. É incrível que tem muitas idades variadas. Plena adolescência, o outro 4, primeira infância, Exato. Uma bebezinha. Exato. Então, são demandas e atenções diferentes. Exatamente. Eu falo que cada um tem a sua personalidade, a sua dificuldade emocional no momento. E por mais que nós somos em 4 adultos em casa nessa missão, eles se reportam a mim, né? Por exemplo, o mais velho com questões de namoro. Tia, o que a senhora acha disso? Uma menina veio falar comigo, o que a senhora acha? Ele não chega no pai dele e fala. Sei. Ele não chega na minha mãe e fala, ele chega pra mim. E aí, cada um com a sua dificuldade, com o seu emocional. Graças a Deus, eu consegui, pela ajuda da igreja, nós conseguimos psicólogo para os 3. Eu vi a necessidade de colocá-los, né? Eu até agradeço, assim, as meninas que atendem eles, a doutora Mariana, a doutora Marta e a doutora Franciele. Fazem um atendimento gratuito, inclusive, porque na época a gente não tinha condições. E nós recebemos muita ajuda. E essa foi uma delas que, assim, pra mim foi um presente de Deus mesmo. Agora faz 1 ano que a sua irmã partiu, então, como a gente disse aqui, as demandas e idades são muito diferentes, né? Tem uma bebê e tem um adolescente. Como é que você diria que as crianças estão hoje, né? Você se tornou uma figura materna para eles. Sim. Eles, graças a Deus, têm o pai, os tios, os avós. Mas como é que você diria que está cada um hoje? Por incrível que pareça, eles estão muito bem. Mais uma vez, eu falo assim que Deus, ele é perfeito, né? E eu acredito que, como na Bíblia fala, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eles estão bem, eles são muito conscientes do que é morte e vida, do que é céu e inferno, que é o que a gente acredita. E até nos atendimentos psicológicos que eles têm, as doutoras me chamam para informar como está sendo o andamento. E elas falam, os meninos têm muita consciência do que é não ter a mãe hoje. E até a do Arthur, que é o mais velho, ela falou assim, você e a sua mãe supriram muito bem a falta da Sara. Então, a gente ter caído de cabeça nisso, como a minha mãe pensou, com a experiência dela, deu certo. Uhum. Porque é como se não tivesse saído, como se a minha irmã não tivesse saído. Porque a minha mãe, ela ajuda na questão de... Ela não deixa faltar o uniforme da escola, então o uniforme da escola tá sempre limpo. Meu cunhado também ajuda muito. A comida, ela é cozinheira, de mão cheia. Sua mãe? De mão cheia. Então, assim, para as crianças, todos os dias eles têm um banquete. Que beleza. Ela faz... Se eu tenho ovo em casa, ela faz um ovo pochê com o cheiro verde. Então, ela sempre tem... Que amor. É com amor. Ela cozinha com amor. E para eles, então, é magnífico, né? E meu pai sempre ajudando na logística, leva porque é uma logística bem grande. E justamente falando como a sua família é grande, as coisas não são fáceis, como é que as pessoas podem ajudar vocês? Olha, financeiramente falando, assim, eu até coloquei do que eu escrevi, não é fácil, são 5 crianças. Uhum. E a despesa é muito alta. Você está trabalhando? Eu trabalho com papelaria personalizada em casa. Que amor. Não faço, assim, muitas coisas, porque eu não tenho ainda o maquinário, né? Todos os maquinários para trabalhar com isso. Estou me programando, inclusive, agora, em janeiro, para fazer um investimento. E eu e minha mãe conversamos e nós decidimos. Ou uma ou outra precisava ficar em casa. Por quê? A Emanuela ficava muito doente. Ela vira e mexe. Atenção. Exato. Eu vi no teu Instagram que você postou que ela estava doentinha outro dia. Exato. Então, ela vira e mexe, ela fica doente. E os meninos também. Sempre tem alguém que tá saindo e tá chegando.
e alguém para recebê-los, para orientá-los, horário, faz isso, faz aquilo. Porque são muitas, eles fazem aula de música, eles têm inglês, eles são bem ativos na igreja, eles tocam na orquestra da igreja, da nossa igreja. Inclusive a igreja nos ajudou muito com isso, de abraçá-los, né? Então, financeiramente falando, é desafiador. O meu cunhado trabalha, o meu pai trabalha autônomo e a minha mãe trabalha como cozinheira numa empresa. Mas sempre tem, né? Eles estão crescendo. Então, a gente... eu lembro como se fosse nós. Eu lembro que quando a gente estava crescendo, o meu pai acabava de pagar o tênis do mais velho, o mais novo já estava sem tênis de novo. Compra pro mais novo. Então, roupas, calçados. A Emanuela, agora ela já toma leite integral normal, né? Mas é mais isso, assim, a questão de... Com doações, vamos com dizer, doações. De roupas. Exato. E como que as pessoas podem entrar em contato com você para fazer isso? No teu Instagram? Pelo meu Instagram então mesmo. Então é Faz com Doda. Isso, vamos deixar aqui. No direct. A pessoa pode ver, porque tem bastante da tua rotina lá. Isso. Quem puder ajudar com calçados, meias, agasalhos, mantimentos. Tem algumas pessoas agora, inclusive, para o Natal já entrando em contato. Que legal. Que querem apadrinhá-los para dar presente de Natal. E eu recebo, não sou, não quero, não. A gente recebe, sim. Eu falo que é a forma de Deus continuar cuidando das crianças da Sara. É Ele que cuida. Jordânia, você tem memórias da sua infância? Tenho. Muitas? Muitas. Com que idade, mais ou menos, você tem alguma memória? Eu tenho algumas de quando eu tinha 4 anos, que são as mais velhas. Mas as memórias, assim, mais recentes é de quando eu tinha 12, 13. Tá. Então, o que essa Jordânia que tinha 12, 13 diria pra Jordânia que tá sentada aqui agora? Aquela adolescente Jordânia diria pra essa Jordânia? Eu diria pra ela que ela precisaria ser muito forte. Muito forte. Mas que ao mesmo tempo ela seria muito feliz. Podemos dizer que você é uma mãe, né? Sim. Você é uma tia que virou mãe, não importa a nomenclatura, importa o amor. E eu já percebi que você é louca por esses sobrinhos, muito presente. Sim. Então você se tornou mãe há 1 ano, de 5. Qual você diria que foi a maior lição que a maternidade trouxe para você nesse 1 ano? O amor de mãe, ele transpõe qualquer barreira. Uma vez me falaram assim, você vai acostumar com a canseira, você vai acostumar em não dormir, você vai acostumar. Eu falei, não é possível. E não é acostumar, na verdade, é amar, né? Eu ainda levanto de madrugada para dar uma mamada a Manu. Muitas vezes eu quero fazer as coisas para mim, mas aí eles chegam todos os dias à noite. Tia, faz cosquinha. Eu faço cosquinha. Você quer ter filhos? Eu não tenho mais certeza se eu quero. Eu acredito que eles são os meus filhos. Sim. Eu acredito que... Eu fui casada, né, por 6 anos. E nesse período eu tentei ter filhos e não consegui. Mas aí você, em 1 ano, ganhou 5. Eu me divorciei e 8 meses depois as crianças vieram para mim. Olha, muito obrigada por ter vindo. Que família linda vocês têm. Que sorte que vocês têm, né, de ter um ao outro. Que você tem de ter os seus pais maravilhosos. Sim. Esses filhos agora. Que bom que teu cunhado tá aí fazendo o possível. Sim. Também para ajudar. Quem quiser, quem se comoveu, quiser ajudar, a gente vai deixar o Instagram aqui de novo. É uma graça, as crianças são uma graça. A ajuda é sempre bem-vinda. Sim. Obrigada, que seja um Natal maravilhoso, que vocês tenham uma vida muito alegre pela frente. Obrigada. Eu que agradeço, a oportunidade imensa estar aqui com vocês, as meninas que nos atenderam muito bem. Um prazer mesmo. Obrigada, linda.